O vídeo de hoje é o primeiro de 2 vídeos que eu vou estar fazendo de um ensaio que eu faço aqui no estúdio na prática com um cliente real. Eu vou revelar tudo para vocês sem segredinho, então fica até o final porque a gente tem dicas preciosas para vocês. Olá, fotógrafos! Bem-vindo ao canal Negócio de Fotógrafo. Meu nome é Gilberto Massaneiro e antes da gente começar esse vídeo eu quero pedir já para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho e já deixa o seu like aí porque o conteúdo hoje está muito top. E se você ainda não conhece o meu curso básico de fotografia, eu vou deixar o link aqui na descrição para você aprender realmente tudo sobre fotografia. Você que é iniciante, quer dominar sua câmera fotográfica no modo manual, esse curso é para você. Então, acesse o link ali, beleza? Eu sei que existem muitos segredos no mundo da fotografia e muitos profissionais preferem guardar esses segredos. Eu sei disso porque um dia eu fui iniciante e tive muita dificuldade para encontrar esse tipo de conteúdo. Por isso eu resolvi gravar um cliente real meu, no ensaio real, tudo o que acontece para vocês terem ideia como que funciona o processo, né? Desde o momento que o cliente chega no estúdio até o momento que o cliente é fotografado e também o momento da venda. Então eu vou revelar tudo para vocês sem segredinho para que vocês possam realmente avançar na fotografia de vocês e conquistarem novos clientes. Então, essa parte da sessão eu não tenho gravada, que é o primeiro contato com o cliente, quando ele abre a porta, né, e a gente vai conversar. Eu não simplesmente pego e recebo o cliente e já saio batendo as fotos dele. Eu primeiro ofereço um café para ele, né, pergunto como é que tá as coisas e tudo mais, e a gente conversa para ver sobre como que vai ser a fotografia, né? Eu falo sobre o passo a passo para ele, para ficar bem tranquilo, né, tranquila com relação ao momento de ser fotografado, não ficar preocupado, porque muitas pessoas às vezes não têm, como eu falo, o hábito, né, de estarem sendo fotografadas e já chegam aqui muito nervosa ou já saíram correndo do cabeleireiro, da maquiadora. Então tem todo esse negócio do estado de espírito do cliente. Então eu prefiro pegar ele, sentar na mesa, conversar, orientá-lo sobre os próximos passos, poder explicar tudo como é que vai ser a sessão, e aí eu consigo ter mais controle também sobre a situação e o cliente acaba ficando um pouco mais calmo. Então é muito bacana você que tem um negócio de fotografia, né, que já está trabalhando com estúdio também, você ter esse momento com o seu cliente antes de sair fotografando, mesmo que o seu ensaio às vezes não seja num lugar fechado como é aqui, você está fazendo às vezes a sessão uma externa, né? Então é bacana, chegou no ensaio, chega um pouquinho antes, conversa, né, espera o cliente chegar, conversa um pouquinho com ele, orienta ele, ó, eu vou fazer essas fotos aqui na praia, sei lá, ou no campo, a gente vai começar por aqui, depois a gente vai para aquele canto de lá, orienta ele para ele saber qual que vai ser o passo a passo, como é que vai ser, pergunta se ele tá bem, né, e tenta ter esse link com ele já desde o começo dos primeiros minutos da sessão. Porque nem sempre, como eu falo, a gente vai conseguir conversar, ter uma reunião antes com o cliente. Então, às vezes na hora da sessão o cliente chega muito cru e é bom tu dar ali, perder uns 10, 5 minutinhos com ele para conversar sobre isso, beleza? Esse segundo passo que geralmente eu faço tanto na externa como aqui no estúdio também, né? Eu posiciono então o cliente na minha cena, eu já vou ambientalizando ele para fotografia. Não significa nesse momento, eu já explico para ele que eu não vou fotografar ele, para ele não ficar preocupado, né? Porque eu só estou pensando na luz, eu estou pensando no ambiente, né? Estou realmente me concentrando para que a foto fique perfeita. Então ele fica mais relaxado, né? Porque ele sabe que eu não estou clicando diretamente. Essa não vai ser diretamente a foto já, né? Então eu faço sempre dessa forma. E nesse momento que ele está mais relaxado, eu vou analisando a luz que eu tenho, eu posiciono, né? Exemplo, aqui vocês vão perceber durante ali o momento que eu vou posicionando o flash, vou mexendo, vou testando a iluminação, vou vendo se a luz está bacana, já vou pensando mais ou menos na pose que eu vou fazer. E quando eu estou na externa é a mesma coisa também, né? Eu estou lá fotografando na externa, eu já vou vendo se a luz do sol como é que está batendo, né? Se eu vou usar um rebatedor, se eu não vou usar, se eu vou fazer um tipo de composição, se eu vou fazer outro tipo de composição. Então tudo isso eu vou mesclando e já vou tendo uma ideia. Eu começo sempre assim, bem cruzinho e vou moldando o cliente de acordo com a evolução do ensaio. Conforme eu vou percebendo que ele vai soltando mais, a gente vai avançando com poses e tudo mais, beleza? O outro passo que eu sempre faço é explicar tudo, gente. Eu explico tudo que eu vou fazer, como que eu vou fazer. O cliente ele tá inseguro, ele não sabe, ele nunca às vezes foi fotografado. Então eu falo para ele, olha, vai ter alguns momentos que eu vou te direcionar. Você observa a minha mão, né? Se eu posicionar um pouquinho assim pro lado, um pouquinho para cá, levanta um pouquinho o rosto. E eu sempre explico também, quando eu corrigir você, não é que você está errado ou que está ficando ruim, é que eu estou vendo uma forma melhor de fotografar você.
Porque é como a gente sempre fala, tem sempre um ângulo que fica mais favorável, né? Então a gente vai ajustando, não é todas as técnicas que funcionam para todas as pessoas. Então eu sempre explico isso para eles não ficarem preocupados quando eu fazer uma correção de pose, quando eu pedir para eles olharem para um lado ou para o outro, né? E aí eles ficam mais tranquilos. Então esse processo da gente sempre explicar para o cliente qual que vai ser o próximo passo. Olha, eu quero que você faça isso por causa da minha luz que está ali, ela está iluminando o seu rosto, então eu preciso que você olhe um pouquinho mais para ela, né? Às vezes quando a gente está na externa, tá aquela loucura fotografando, olha, eu preciso que você dê uma viradinha mais para esse canto aqui porque tem uma sombra aqui que não tá bacana. Cara, isso dá muita segurança pro cliente, e sem falar que tipo, ele já nota ali que você tem um trabalho diferenciado na hora. Então explica tudo, sabe? Eu sei que não dá para também a gente explicar tudo mesmo, mas o básico, aquilo que realmente vai fazer diferença pro cliente, e ele vai ficar mais confiante durante o ensaio também. Isso é muito bacana de se fazer, eu vi que funciona muito bem. E o outro passo, né, é a gente começar com as poses, né? Isso geralmente é uma dúvida de muitos fotógrafos. Eu tenho um vídeo aqui meu também que dá algumas técnicas que eu utilizo para fazer a pose com o cliente. Só que no estúdio geralmente é um pouquinho diferente, né? Já que a gente tem um controle maior de iluminação, né? A gente está no nosso ambiente, então geralmente eu vou já tendo em mente qual que vai ser a minha primeira pose. Eu já tenho um norte ali, né? Porque com o tempo a gente vai se acostumando, a gente sabe o que funciona, o que não funciona. Então a clássica, às vezes aquela pose mão na cintura, né? Ou mão assim. Tem vários tipos de poses que eu vou moldando ali conforme o cliente, eu vou vendo qual é o perfil do cliente, o formato de rosto, né? Questão de corpo, né? Silhueta do corpo, né? Às vezes a gente tem mulheres que são um pouquinho mais cheinhas, a gente tem que ter esse cuidado na hora de fotografar elas e ver o que funciona para elas, né? Sempre dou orientação, né? Com relação ao braço, né? Mulher não gosta que aperta o braço, então eu falo para ela, quando ela cruzar, não apertar muito para o braço dela não ficar muito cheio, porque senão vai dar uma aparência estranha. Então isso eu vou moldando, e às vezes eu começo de uma pose assim, exemplo, né? E eu, como vocês estão vendo ali no vídeo, eu vou para outro tipo de pose. Então eu começo bem de boa, às vezes eu fotografo várias vezes a mesma pose, entendeu? Não tenho problema quanto a isso, porque não vai ser minha pose final. Muitas vezes a pose que eu estou fazendo ali com o cliente é uma construção de pose. Eu começo assim, aí eu percebo que um detalhe aqui eu dou um zoom na lente, eu me aproximo um pouquinho mais, já tenho uma foto diferente. Então trabalho com essa questão de posicionamento, de pose, né? Não fique na primeira pose, vai para ela tranquilo, começa com essa aqui e vai desenvolvendo, muda a mão do cliente, bota a mão aqui, as duas mãos no rosto, depende do que o cliente quer também, do qual é o tipo de fotografia que o cliente quer. Essa cliente em específico que vocês estão vendo aqui, a fotografia dela é para um perfil profissional, então eu vou ter alguns cuidados que eu não faria, né, para uma foto exemplo de uma modelo, seria diferente. Então algumas coisas eu vou usar poses diferentes também. Então você tem que construir a pose de acordo com o perfil do cliente e tem que ver a pose que funciona para ele, porque às vezes a gente quer usar a mesma pose para todo mundo e não dá, entendeu? Tem gente que não fica bacana e a gente tem que ter essa sensibilidade para ver o que funciona e o que não funciona. Então comece construindo a primeira pose e vai avançando para as próximas poses. Outra coisa que funciona muito bem durante o ensaio, como vocês vão ver aqui, é a pose de técnica de espelho. Como é que funciona esse negócio? Quando eu tinha muita dificuldade para fazer pose para as pessoas, né? Eu me olhava muito no espelho e eu tentava fazer as poses que eu ia ensinar para as clientes. Então eu ficava olhando assim, como é que ficava, mão aqui, né? Ficava até meio estranho, né? Eu que sou homem, quando eu vou fazer para as mulheres, elas já entram tudo na gargalhada e até dá uma quebrada de gelo durante o ensaio. Essa é outra dica que eu vou falar sobre essa questão da gente meio que tirar aquele peso do ensaio. Então eu uso bastante a técnica do espelho, nada mais nada menos do que eu me posicionar, né, na frente do cliente, exercendo ali a função de espelho. Então eu falo para ela, ó, vocês vão ver ali como tá no vídeo, né? Vou mostrar aqui para vocês. Faça assim, né? E a pessoa vai fazer exatamente como eu tô fazendo ali. Ela vai me ter como espelho e aí ela consegue fazer a pose que eu gostaria que ela fizesse. E aproveitando essa pose da técnica de espelho, na verdade, né, que eu utilizo, ela é muito funcional. Por quê? Porque dessa forma você evita o toque. É muito complicado você ficar tocando a pessoa toda hora, você ficar mexendo no rosto dela, é um pouco desagradável, isso não é todo mundo que aceita muito bem. Então, se você utiliza essa técnica da pose de espelho, você vai evitar menos toque na pessoa, né? Às vezes é necessário você ir lá fazer algum ajuste, mas é bom você ter esse cuidado e evitar de ficar tocando. Sempre procura ser direcional, olha para minha mão, daí a pessoa olha para a mão da pessoa, né? Ela vai seguindo o teu exemplo corporal também.
também. Então, utiliza, né, a técnica do espelho e evite o toque na pessoa, porque é muito chato quando alguém fica sendo tocado toda hora e isso quebra todo o clima do ensaio também. Uma coisa que eu sempre falo que é fundamental, que vocês precisam estar fazendo nos ensaios de vocês, é sempre estar elogiando o resultado. Então você tem que falar, nossa, tá legal, tá bacana, né? Eu oriento o cliente, ela vai até aumentando a autoestima dela. Isso é psicológico, a gente tem que elogiar, tem que mostrar que o que ela está fazendo está dando certo, está realmente ficando interessante e a gente está tendo uma evolução. E ela vai se sentir muito mais empolgada também. Uma das coisas que eu gosto de fazer bastante, e isso me ajuda também a me organizar, né, quando eu estou fazendo ensaio, é quebrar o gelo. Às vezes eu vou trocar a luz, eu vou mudar a pessoa de posicionamento. Nessa fase de eu estar mexendo em alguma coisa, de eu estar parando de fotografar para fazer outra coisa, eu gosto de quebrar o gelo, eu dou uma conversada com ela sobre alguma coisa diferente, né? Eu falo de uma situação que aconteceu já aqui no estúdio ou já aconteceu em algum ensaio. Isso funciona muito bem, ela vai ficando cada vez mais relaxada e as fotos cada vez mais naturais também. E antes de eu ir para o próximo passo que eu dou geralmente nas minhas sessões, eu quero perguntar para vocês qual que é a dica que vocês mais gostaram até agora, que vocês talvez façam, né? Ou vocês nunca tinham ouvido essas dicas e agora vão começar a fazer. Me fala aí que eu quero saber. Outro fator muito importante que vocês vão ver agora nesse momento, vou mostrar aqui para vocês. Vocês vão perceber, né, que eu falo para o cliente, que eu estou conversando com o cliente e eu vou movimentando ele, movimentando o rosto, movimentando a mão. Por que eu faço isso? Estou encontrando o ângulo do cliente. E outra coisa que é muito importante, observe o comentário agora da cliente. Tô muito risonha, só que aí quando eu dou risada, o bochechão, meu Deus, é terrível. A respeito do rosto dela, que ela não gosta, às vezes, da forma como ela sorri. Então, preste atenção a esses detalhes que são detalhes ricos, sabe? Que a gente pode usar a nosso favor. Então ela falou pra mim que não gosta muito de rir porque ela fica com o rosto um pouquinho redondo. Então eu percebi que não dava pra fotografar ela sorrindo, que ela não ia gostar. Eu deixava a coisa ficar mais leve e eu ia até fotografando, mas eu sabia que não era aquela foto que ela ia gostar. Então isso foi um detalhe importante porque eu percebi que ela tinha realmente, né, de perfil, o rosto dela ficava um pouquinho mais fino também. E isso eu percebi conforme ela foi falando, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Então perceba isso durante a sessão. O que o seu cliente não gosta, aquilo que ele não agrada a ele, né, com certeza ele não vai gostar da foto. E se você fizer aquilo que agrada a ele, ele vai comprar mais fotos suas também depois no final. Mostre o resultado. Você precisa mostrar o resultado para o cliente em algum momento do ensaio. Só que isso é muito importante que a gente perceba qual é o tipo de cliente que a gente está lidando. Se é aquele cliente muito inseguro ou aquele mais confiante. E eu geralmente não faço isso no começo da sessão. Eu espero um pouquinho, né? Eu vou fotografando, eu vou ganhando a confiança da pessoa. E quando eu vejo que eu fiz aquela foto legal que realmente eu sei que ela vai gostar, aí eu mostro para ela até para deixar ela um pouco mais tranquila e ela vai ficando cada vez mais solta e eu vou conseguindo desenvolver ainda mais o meu trabalho. Então é muito bacana durante o ensaio, né, a sua sessão externa, você mostrar uma foto para o cliente. Mas lembre, se o cliente já é muito inseguro, aí eu prefiro evitar, né, de mostrar o resultado. Mas se eu sei que eu já ganhei a confiança do cliente, eu vejo que ele já está mais seguro, né, com relação às fotos, aí geralmente eu gosto de mostrar o resultado, que aí torna mais leve ainda o ensaio também. Essa outra dica é fundamental, que a gente tenha essa sensibilidade também. A gente precisa dar sugestões, nós somos o especialista e a pessoa que está sendo fotografada quer ouvir a sua opinião. Às vezes a gente não quer dar nossa opinião, às vezes para não magoar o cliente, mas é nosso trabalho, a gente tem que mostrar o que é melhor para ele. Então tem um momento aqui do vídeo, né, que ela vai colocar novamente a outra roupa dela ali, né, que é branco, e eu falei para ela assim, olha, o que tu acha de a gente usar só o preto para fazer uma foto um pouco mais artística, mais diferenciada, e depois tu vê o que você gosta. Ela apoiou a minha ideia, ela depois nem quis mais fazer a foto com outro jaleco, então foi algo bem bacana, né? E eu percebi que ela gostou depois dessas outras fotos que a gente fez e foi uma coisa natural. Eu dei a sugestão para ela, né? Assim eu otimizei meu tempo de fotografia e também a gente conseguiu produzir algo diferente, senão a gente só ia ter fotos com jaleco. Então foi bem bacana, então não tenha medo de dar sugestão, fala para o cliente o que fica bom, se a roupa está muito larga, se seria legal botar outro tipo de roupa,
dá uma conversada, vê, porque às vezes você tem as opções ali na sua mão e você deixa de dar a sugestão, e às vezes o cliente só está esperando a sua opinião para ele realmente tomar uma decisão. Então não tenha medo de dar a sua opinião, porque isso faz parte do nosso trabalho, o cliente quer ouvir nossa opinião também, mas tem a sensibilidade de ver se o cliente aceita, né? Ou se ele não aceita. Se ele falar que não quer, não tem problema, continua fotografando e vai dar tudo certo. Essa dica todos nós devemos praticar sempre, seja onde for, no estúdio, na externa, em qualquer coisa na nossa profissão. Nós temos que sempre testar coisas novas, e aqui eu vou falar especificadamente de testar, né, acessórios diferentes na fotografia, testar iluminações diferentes. Eu tenho vários tipos de iluminação aqui, que eu utilizo softbox, tenho Beauty Dish, né, às vezes tenho só luz de LED, então eu gosto de testar muito, né, eu costumo variar com cores, coloração, posicionamento de luz, então eu sempre vou mudando, vou vendo o que funciona melhor. Às vezes eu boto a luz mais perto, às vezes eu boto a luz mais longe, aí eu boto uma cor atrás, boto duas cores. Cara, testa, aproveita, seja criativo, não fica só naquela coisa, mesma coisa de sempre, engessada, aquela coisa quadrada, né? Isso vai ser o seu diferencial e você vai estar sempre se aperfeiçoando, às vezes você vai entender melhor a luz, então muda as coisas, sabe? Mexe a luz, mexe o tripé de lugar, bota a pessoa em outro canto, sempre vai mudando, porque isso faz uma diferença enorme e você tem uma variedade de fotografias também. E se você gostou desse vídeo, eu já quero pedir para você comentar aqui, deixar seu like, compartilhar. Lembrando que a gente tem a segunda parte dessa sessão, né? Que é toda a parte onde eu vou sentar com o cliente e vou vender para ela, né? Eu já fiz toda a parte de processo de orçamento, de proposta, mas agora é a hora também de eu tentar fazer uma venda extra e mostrar também como é que funciona esse processo de escolha de fotos, né? E como que funciona toda a questão de entrega também para vocês. Eu tenho certeza que vai ser algo muito útil para a carreira de vocês. Beleza, galera? Então, eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!